Então, gente, eu sou a Natália, do Seu Voto Itatiba, esse é o Gabriel também do projeto, e hoje a gente está aqui com o nosso candidato à prefeitura, o Dr. Parisotto. Então, para começar, doutora, a gente vai falar em tópicos, tá? Intercalando. Vamos começar primeiro pela saúde, já vamos direto às perguntas. O senhor tem alguma dúvida? Tranquilo. Então, tá bom. Bom, primeira pergunta. Sabendo que o município conta com o CAPS 2, que não inclui atendimento para crianças e adolescentes, existe pretensão em valorizar a saúde mental e psicológica dessa faixa etária com assistência especializada? Sim. Hoje, infelizmente, a área de saúde mental, ela não recebe uma atenção que ela merece. Ela já é uma área complexa, né? O programa da deshospitalização, ele é fantástico, mas o poder público precisa dar essa condição de apoio à família, né? Assumindo a sua parte, ficando com o paciente durante o dia, em condições satisfatórias e que realmente seja positiva para o paciente e que ele queira ficar nos centros de atenção. Porque hoje, pela falta de condição, você tem dificuldade em manter o paciente com a falta de transporte, de oficinas terapêuticas, enfim, de todas essas estruturas que são necessárias. Na área infantil, a carência é maior ainda, porque nós não temos nenhum serviço para fazer esse acolhimento e dar. O único que funciona bem, mas não é municipal, é a PAI, que acolhe essas crianças com maiores déficits, né? E faz uma triagem, diagnóstico etiológico, enfim, mas também ela não dá conta da demanda, porque ela também tem outros atributos, né? Então, no nosso programa de governo, a gente valorizar não só o que já tem instalado, que é o CAPS 2, mais o CAPS álcool e droga, né? Mas você voltar a um atendimento à criança e ao adolescente, que é uma faixa que praticamente está sem cobertura no momento. Certo. Segunda pergunta. Caso o senhor seja eleito, que conduta o senhor seguirá no município para a contenção da pandemia de coronavírus e a futura vacinação? Nós vamos mudar um pouquinho, porque nós temos que ter, primeiro, a testagem maior para que nós saibamos como está a propagação do vírus dentro do nosso município, para podermos traçar as estratégias, tanto na retomada de aula, liberação plena das atividades, tudo isso aqui. Você tem que criar um ambulatório específico, até para os casos suspeitos, para você ter um maior controle entre todos, como muitos municípios fez. São polos de atendimento específico a doenças com sintomatologia respiratória ou afim, para que a gente possa ter uma centralização e um controle melhor, para padronizar um protocolo que realmente você difunda para todos os profissionais da saúde e os que saírem desse polo, que às vezes clínicas particulares e outros, que eles sigam o mesmo protocolo e um sistema de comunicação desses casos para que a gente acompanhe corretamente o que está ocorrendo, a incidência, os casos graves, que aí através do hospital. Hoje, estão sendo desativados as UTIs específicas, programadoras, enfim. Itatiba vai ficar praticamente por um tempo desguarnecido, contando com os quadros do sistema de cessão de vaga do Estado. Então, Itatiba mesmo, ela está abrindo mão de ter um local apropriado para acolher os seus munícipes que vão sofrer ainda esse problema. Porque o vírus é permanente, ele não sumiu, ele não ficou bonzinho, ele não mudou suas características, ele vai continuar. A vacina, quando vier, ela vai nos ajudar a aumentar a resistência, o número de pessoas que vão desenvolver a doença, principalmente em formas mais agressivas, mas até a chegada dela ainda tem um espaço. Primeiro, essa polêmica da efetividade, produzir uma vacina em tempo menor do que o usual para as doenças infecto-contagiosas, porque nós vamos sempre batalhar não para uma conduta política, mas uma conduta responsável. Primeiro, não vamos querer ser os primeiros a sair na frente com a vacinação
e depois temos que amargar efeitos colaterais que talvez sejam piores do que o próprio efeito da doença. Hoje, com um pouquinho da estratificação e a retirada da análise política sobre o Covid e mais técnica, nós estamos chegando a outras, que é uma doença infecto-contagiosa, que em alguns momentos está se mostrando menos agressiva do que foi veiculada pela mídia, até por órgãos de saúde pública, né? E hoje, com menos emoção e mais razão, nós estamos vendo que nós estamos tratando de uma doença séria, mas que ela não é tão mais agressiva do que outras que nós já vivenciamos e trabalhamos com elas. E é com essa postura que nós vamos trabalhar. Seriedade, sem manipulação, passando informações transparentes para a população e usando o que há de melhor em tecnologia para você conduzir a continuidade da pandemia, que ela não vai, mesmo com o início da vacina, ainda vai demorar um tempo para a gente poder falar que nós estaremos numa fase de maior controle e equilíbrio. Tá certo. Agora, doutor Parisotto, eu vou falar um pouquinho sobre mobilidade urbana. Antes de tudo, eu queria saber quais seriam os caminhos para a democratização do uso do transporte coletivo em detrimento do individual. Já que Itatiba, que é uma cidade considerada de porte médio, já apresenta algumas complicações, alguns picos de trânsito em determinados horários. Itatiba, ela vem vindo nesses últimos praticamente 20 anos, não foi feito nenhum planejamento. Ela já tem uma topografia ingrata, que nós temos. A própria topografia de Itatiba, ela traz mais dificuldade do que em qualquer outra cidade. E ela, em momento nenhum, foi planejada ou se tomou cuidado para não perpetuar os erros do passado. A parte velha, temos pouco a fazer. Temos que pegar especialistas que, com criatividade e algum meio para minimizar, nós não vamos resolver a parte central, porque ela já é antiga, ruas estreitas, dificuldade de mobilidade, mas nós vamos pegar a capacitação de um técnico na área para ver como nós minimizamos essa fase. Na parte de planejamento, nós vamos evitar que a gente perpetue no erro. Itatiba não tem avenidas que cruzam de um bairro ao outro, facilitando o transporte público, tornando ele mais ágil, que realmente atenda o interesse da população. Mas o que nós vamos fazer? Existe um contrato firmado com a empresa de transporte coletivo, já assumido pela atual administração. Nós vamos estudar, ver aonde podemos melhorar e implementá-lo, principalmente, às vezes, com veículos menores, que atenda o interior do bairro. Hoje, o que é muita queixa houve uma redução drástica do número de oferta de horários, a pessoa ficando até 2 horas num ponto de ônibus, sem saber se vai passar ou não. Existe no contrato que a empresa disponibilizaria painéis eletrônicos que mostraria o horário, quanto está faltando um ônibus para chegar, enfim, tecnologia. E nós vamos cobrar da empresa que seja implantado esse que já consta em contrato, porque o munícipe ele teria pelo menos a informação, que horas é o próximo ônibus, onde ele vai chegar, se está próximo ou não. E cobrar que as linhas sejam instaladas como está em contrato, porque não adianta, nós temos que assumir, e a empresa também. O que é contrato tem que ser cumprido, tanto do lado da prefeitura, como do lado da empresa. E o que não estiver contemplado em contrato, nós vamos ter que fazer esses aditamentos, principalmente, talvez, ônibus menores ou até van, que atenda aquelas áreas que, às vezes, economicamente não é viável, mas a prefeitura, seja através de subsídio, ela tem que fornecer essa mobilidade para o munícipe. Ela não pode falar, não é rentável, então o munícipe vai ser penalizado por isso. Então, o prefeito, como líder da cidade, ele vai ter que realmente encontrar soluções adequadas. Se não tiver contemplada no contrato atual, teremos que fazer mudanças ou aditivos para poder suprir todo esse déficit. Mas nós vamos investir para que seja volta todas as linhas que já existiam,
e tem essa informatização e melhoria dos pontos de ônibus, porque hoje a maioria é precária, consta de um sinalizador vertical, às vezes até de madeira, sem o mínimo de estrutura para as pessoas aguardarem. E nós queremos investir nessa informatização para que a pessoa saiba quais os horários, se está próximo, se está chegando, como está, que hoje é possível. E está em contrato, precisa só ser implementado. O plano diretor do município determina a existência de um plano de mobilidade, que acolhe o conceito de acessibilidade universal para garantir a mobilidade de idosos, de pessoas com deficiência ou com restrição de mobilidade. Quais os caminhos para efetivar isso? Primeiro, o plano diretor, hoje, ele é muito, assim, até tecnicamente bem feito, mas se você não cumprir, você não inviabiliza o seu projeto. Basta você pagar uma multa, você regulariza. Ou seja, ele não existe. No momento que eu posso não respeitá-lo, existe uma maneira de eu legalizar que envolve apenas um pagamento, então significa que eu não tenho um plano diretor. Eu precisaria ter um plano diretor que seja cumprido na sua efetividade, sem aberturas para que eu possa burlá-lo, porque senão eu deixo de tê-lo. Então, o que nós vamos, primeiramente, reforçar para que tenhamos um plano diretor e que ele seja cumprido em sua plenitude, sem aberturas para que eu burle esse plano, a troco do dinheiro. Não é essa a nossa filosofia. O que nós queremos é que realmente Itatiba seja olhada com um olhar que atenda o interesse do munícipe, seja ele em qualquer fase, principalmente a mobilidade do idoso, as pessoas com necessidades especiais. Nós temos um problema técnico muito sério. Nós temos calçadas estreitas que até inviabilizam o acesso do deficiente. Porque se você for respeitar a legislação, você precisaria ter um espaço amplo, rampas com inclinações definidas para não envolver risco a eles, e pela nossa até estrutura, fica quase que inviável de você implementar o que a norma técnica determina. Então, nós temos que achar alguma maneira criativa de, dentro da nossa dificuldade técnica, que são calçadas estreitas, dificuldade de acesso ao cadeirante, postes no meio da rua que inviabiliza até o tráfego da cadeira de roda, enfim. Tem coisas que, se falar que vai resolver, você não está sendo honesto, porque um poste no meio da calçada, uma calçada que não tem 1 metro, que você vai deixar acesso ao cadeirante, você já está mentindo. Falar que você vai remover todos os postes numa administração, você não está sendo transparente. Mas a gente quer, pelo menos, que não se perpetue esses erros. Que os novos empreendimentos, a expansão urbana, seja pautada em conceitos que permita e garanta acessibilidade, principalmente ao cadeirante, à pessoa com necessidades especiais, ao idoso. Itatiba, a gente está andando na campanha, é quase que impossível, é uma aventura em alguns lugares íngremes você fazer caminhada. Não existe calçadas, existe degraus e alguns quase que intransponíveis, que você é obrigado a deslocar para a rua se você quiser ter acesso. E vai ser um trabalho árduo e a gente tem que ter essa conscientização e não podemos vender uma ilusão, que vamos resolver tudo, porque existem coisas quase que impossíveis de tornar menos traumático. Doutor Parisotto, seguindo agora com as questões sociais, são perguntas um pouquinho mais complexas, tá? Quando a gente está falando de desemprego atual, que foi acentuado pela situação pandêmica, existe uma proposta de reinserção dos munícipes no mercado de trabalho, e essa proposta ela engloba todos os tipos de munícipes, pessoas com deficiência, das áreas periféricas, artistas, artesanato local. Existe? Não só da pandemia, se nós analisarmos, a questão do emprego, ela já vem vindo de mais tempo. Ela só foi agravada pela pandemia, com fechamento, isolamento social, fechamento, queda de renda, perda de emprego, tudo isso aqui. O que é a nossa proposta? Primeiro, nós vamos incentivar as indústrias e comércios já instalados a criarem vagas novas, que é o caminho mais rápido para você fomentar emprego. Não adianta falar que eu vou trazer empresas
qualquer projeto de trazer uma empresa grande, nós não podemos falar em menos de 1 ano e meio a 2 anos para gerar emprego. E hoje nós precisamos para ontem, nós não podemos esperar para amanhã. Então nós temos um projeto de fazer a incubadora de negócios. O que é isso? A prefeitura disponibilizar um espaço físico para que quem queira começar o seu negócio possa instalar com um custo reduzido e suporte de tecnológico e também de profissionais competentes da área para começar desde o planejamento dessas novas para pequenas, micro e pequenas empresas, jovens empreendedores, enfim, que você dê esse suporte tecnológico e de especialistas para que ele inicie até que ele consiga implementar e ganhar um certo suporte, uma certa autonomia. A partir daí, ele vai para o seu ambiente próprio e nós vamos gerar. Vamos trabalhar muito na capacitação, mas capacitação já voltada para o nosso mercado, uma capacitação que seja harmônica. Nós vamos procurar quem pode oferecer emprego, o que eles precisam. Porque não adianta eu fazer formação e capacitação em áreas que depois eu não tenho emprego para oferecer. Então, nós queremos um sincronismo com o mercado local, seja a ICITA, as indústrias, comércio, o que está precisando em Itatiba. E vamos capacitar aquilo que nós temos emprego já disponível. E depois, é lógico, capacitar outras áreas, mesmo que não esteja em Itatiba, mas para que ele possa galgar outros empregos fora, até que a gente consiga trazer novas empresas. Agora, falando sobre a violência da mulher, tem um problema da conscientização popular das pessoas entenderem o que de fato é a violência, não só a violência física, mas psicológica, moral. Existe uma proposta para conscientização e como seria feito esse atendimento à mulher violentada? Hoje até existe, mas não é veiculado, tanto que a maioria não sabe nem se ela tem direito, como ela se defender. A maioria ainda ela vive um medo maior, porque ela é submissa ao homem, às vezes até economicamente, e ela acaba não sabendo dos seus direitos, que existe um suporte pelo poder público, casas que dão esse acolhimento até que ela consiga ter autonomia, que essas casas são sigilosas até para não ter a agressividade do marido, que ela é protegida. Então, tudo isso a gente vai dar mais difusão. Mesmo quando ela sofre a violência, os locais de atendimento, como hospitais, pronto-socorro ou centro, as unidades de saúde, precisam de um treinamento para você ter um acolhimento adequado. E todos esses setores envolvidos vão ter que estar treinados e um comunicar com o outro. Tem que ter um sincronismo entre eles para que a mulher, na sua privacidade, no direito dela de dar esse suporte psicológico, aonde encaminhar. E nós temos que fazer um trabalho através, que é a nossa ideia, dos centros comunitários em todos os bairros, conscientizando que ela tem os seus direitos, que ela tem suporte do poder público, que esse suporte não é só financeiro, de instalação imediata para ela sair dessa área de risco, que ela vai ter o suporte para a criação dos seus filhos, que ela não precisa abandonar os filhos. Isso tudo nós vamos fazer um trabalho muito positivo, não só de discurso, porque isso hoje é modismo, todo mundo defende, mas na prática ninguém toma uma atitude efetiva. São sempre estudos, isso aqui, e nós temos que começar desde a criança na escola, um trabalho de educação, para desde pequeno ele saber, tanto o homem não praticar violência, como a mulher saber se defender da violência. Então nós vamos começar em várias áreas. Primeiro, mostrar que nós temos o que oferecer, tanto dar abrigo para ela, suporte econômico, capacitação para que amanhã ela ganhe sua independência econômica e não fique submissa ao homem e por isso até se submeta a tratamentos desumanos e sofra por isso, suporte aos filhos e também um processo educacional, desde a pré-escola, para que as pessoas vão adquirindo, se apropriando desse direito de defesa, que não há necessidade de viver numa situação desumana que envolve
em trauma para filhos, e depois as consequências são muito maiores do que nós imaginamos. Gera violência, criminalidade, desajuste, enfim, tudo isso. Nós vamos ser muito proativos nessa parte de levar o conhecimento até a comunidade e não ficarmos só restrito ao conforto das nossas unidades. Nós vamos a campo, através de uma remodelação do serviço social, não só de ser o bonzinho da cesta básica, nós vamos mostrar direitos, nós vamos dar suporte com toda uma equipe preparada, assistente social, jurídico, psicológico, físico, medicamentoso, enfim, completo, nada mais ou menos. Nós vamos realmente fazer uma política que atenda e minimize. Já temos um projeto da instalação da Delegacia da Mulher mais humanizada, alugar isso aqui, vamos incentivar que isso aconteça e não fique só em projeto. Então, é uma coisa muito mais multifatorial. Não dá para você focar só, então começa desde a educação, divulgação do que você pode fazer e busca ativa. Quando você consegue, às vezes a pessoa, mesmo com tudo isso, ela não consegue ter a coragem de tomar uma posição, você fazer busca ativa através dos conselhos, agente comunitário de saúde, que tem esse convivência, ele começa a perceber nos prontos-socorros, as pessoas que chegam com atendimento, que são quedas, entre aspas, e aí você detectar que atrás dessa queda, desse ferimento, está uma agressão. Então, nós vamos trabalhar muito na conscientização e suporte para que isso seja divulgado e preparado, e que todos se apropriem de todos esses instrumentos que o poder municipal pode oferecer. Tá certo. Doutor Parisotto, agora um pouquinho sobre meio ambiente. Nós gostaríamos de saber quais as propostas para a gestão de resíduos sólidos no município e onde entra o diálogo com os catadores nesse âmbito. O meio ambiente também é outra área que ela vem de muito discurso e pouca ação. Então, andando pela cidade, a gente notou muitas áreas de proteção permanente, as APPs, totalmente mal cuidadas, até com despejo de entulhos de construção, comprometendo os cursos de água, enfim. Nós temos também um ambiente na parte rural que falta orientação e suporte técnico para não degrade mais, prevenção de nascentes com mata ciliar, enfim, tudo isso aqui. E na área da proteção animal, a gente precisa ter, primeiro, Itatiba não tem um ponto, ela tem o convênio com o SOS Mata Ciliar, mas às vezes é difícil você levar. No imediato, você precisaria ter um local para você fazer o acolhimento desses animais em risco, principalmente o selvagem, né, que você não tem como abrigar, às vezes, numa casa, então você teria que ter um lugar específico imediato, manter os convênios com essas instituições que têm até muito mais condições de dar uma assistência adequada a esses animais, trabalhar a conscientização, que é tudo, ele gira em torno de uma educação na área. Se você não trabalhar desde a criança para mostrar, e a criança é o que chega mais na família, para mostrar a importância de você respeitar, de você cuidar, de mostrar que é crime as suas atitudes contra aquilo ali, tudo vai trabalhar na parte educacional. Lógico que quando ela não funcionar, você também vai ter que entrar com a parte punitiva. Mas o nosso principal objetivo é conscientizar, orientar, deixar mesmo a parte punitiva como última instância. Mas é lógico, quando falharem todas essas opções que você vai fazer de conscientização e educação, aí você também tem que ter um pulso firme, porque infelizmente, às vezes a gente só consegue que a pessoa respeite o que já existe na legislação, sofrendo uma punição. E a gente não vai ser omisso nisso. Lógico que vamos tentar todos os meios, todas as maneiras de conscientização e educação. Mas, quando essas medidas falharem, nós não vamos nos furtar a aplicar a lei na sua integridade que hoje nós dispomos. Quanto às margens do Ribeirão Jacaré e as problemáticas atuais de erosão,
Tem alguma proposta de fomento ao diálogo com a unidade de gestão de bacias hidrográficas da região, visto a importância do ribeirão que passa pelo município? Isso é muito importante. Itatiba, a maioria dos seus cursos d'água, eles nascem e morrem dentro do município. Então, são de gestão do município. Ele não precisa se reportar nada. A exceção é o Rio Atibaia, que ele é de gestão federal, porque ele é interestadual. Ele não só é intermunicipal, mas também ele nasce em outro estado e desemboca em outro. Então, é federal. Nós vamos fazer gestão em todos os níveis. Não é porque é federal, mas hoje o Atibaia ele está com algumas áreas que você passa praticamente quase sem molhar o pé. Então, ele precisa de um cuidado de dragagem responsável para você recuperar a profundidade do rio. Isso também vai ter um impacto sobre a vazão do Jacaré, que faz a grande coleta da demanda de água pluvial, os erros de impermeabilização exagerada do solo no município, com isso, a queda do volume exagerado para dentro da calha do rio e ele não dando conta. Então, nós precisamos trabalhar e ver todas as alternativas de recuperação, de não degradação maior e também de como nós não podemos, o que sobrou, não agredir como já foi agredido toda a outra parte. O desassoreamento que foi apregoado, que foi realizado no Ribeirão Jacaré, hoje nós sabemos que boa parte se foi feita, foi perdida com essa obra da barreira seca, da barragem seca. Por quê? Está tendo um grande movimento de terra e se você olhar a coloração das águas nos últimos 30, 40 dias, ela é barrenta, ou seja, nós estamos assoreando. Se foi feito um trabalho de desassoreamento, a própria obra está assoreando novamente o rio. Então, nós vamos ter que trabalhar, ver quais as consequências que essa nova obra causou, como nós minimizamos ou resolvemos. Quanto às margens, nós vamos trabalhar qual a maneira mais adequada de preservá-las e diminuir a erosão, e também a interceptação, que a Sabesp cumpra a sua parte de interceptar o despejo em natura do esgoto no rio, tornando ele inóspito, e que a gente volte a ter ele vivo, o rio. Em algumas partes nós já conseguimos, mas ainda temos muito despejo de esgoto que precisam ser interceptados. E para isso nós vamos precisar de um trabalho muito forte junto à Sabesp e de fiscalização da própria prefeitura. Hoje nós sabemos aonde estão essas áreas, com reclamação de odor forte, mas a prefeitura tem que ter uma atuação firme para ir ver o que depende dela e o que depende dessas outras entidades que estão envolvidas. Mas vamos fazer um trabalho muito proativo de não ficar dando desculpa. Mas nós vamos enfrentar o problema sem nenhum esmorecimento e também com transparência. Vai ter coisas que nós vamos ter limitações econômicas, tecnológicas, que nós vamos deixar claro para a população. Mas vamos acima, com o governo federal, estadual, se não der certo, parcerias público-privadas, nós não vamos nos furtar de achar a solução. Nós não vamos ficar dando desculpa. Nós vamos tentar todos os meios possíveis e imagináveis para ir minimizando. O que não der para resolver, no mínimo, minimizar. Falando agora de educação, quais vão ser as medidas de prevenção para a volta às aulas pós-pandemia? E como a recuperação acadêmica do currículo dos alunos vai ocorrer, visto que os conteúdos aprendidos de forma online, eles foram bem defasados? A educação, eu costumo dizer, que é a área que mais me tira o sono em assumindo o cargo de prefeito. Porque a educação já vinha deficitária antes da pandemia. A queixa dos professores do ensino médio é que elas recebem alunos que não ainda estão alfabetizados, mesmo no ensino médio, que não conseguem interpretar um texto, entender um texto, redigir um texto com qualidade. Então, já existia, a gente não pode negar que na educação nós já temos uma falta de homogeneidade.
Ou seja, nós temos alunos brilhantes, mas temos uma grande quantidade de alunos que estão tendo dificuldade em adquirir esse conteúdo. Com a pandemia, lógico que nós pioramos e muito, mesmo com o esforço de todos os educadores através de recursos tecnológicos, como aula online, aqui no nosso município, até via televisão, os professores disponibilizando por material impresso aos alunos, oferecendo aulas de reforço, oferecendo laboratório de informática para aquele. Com todo esse esforço, não dá para a gente ter a tranquilidade de falar que o ano foi ótimo, que todo mundo aprendeu, que foi uma maravilha. Eu acho que nós temos que ter a dignidade de reconhecer que nós estamos numa condição extremamente complexa. Eu não me sentiria confortável em achar que todos os alunos aprenderam o mínimo esse ano. Eu tenho a minha impressão, não sou educador, minha profissão é médico, mas eu tenho a certeza que nós vamos ter uma heterogeneidade maior a partir do ano que vem. Então, a minha proposta, como eu já disse com os professores, primeiro a gente vai precisar da experiência de todos. Todos vão ter que contribuir para criarmos uma condição favorável, que não prejudique o aluno, que não tire a oportunidade dele tirar essa defasagem do ensino, não só durante a pandemia, mas alguns já traziam lá de trás. A minha ideia, não sei se vai ser compactuada com as pessoas que entendem, mas que nós vamos ter que diluir nos próximos 4 anos um currículo para compensar esse ano de você diluir o conteúdo desse ano nos outros 4, 2021 a 2024, para que você realmente tire essa defasagem anualmente. Não de uma vez. Eu acredito que nós não seremos capazes, em um ano, conseguir dar o currículo que não foi adequadamente, não por culpa de ninguém, porque é uma situação nova, uma situação complexa, envolve alunos que não tinham condições tecnológicas, às vezes não tinham equipamento, até alguém dentro de casa para dar um suporte a eles, e a criança, quando fica sozinha, ela se dispersa, tudo. Então, eu quero ter um olhar muito mais responsável. Quanto à volta, tem que ser feita. As escolas particulares já voltaram, os alunos estão frequentando, e não adianta nós crucificarmos e acharmos que só as crianças vão ser os disseminadores do vírus. Filas de banco, supermercado, movimento de rua, praia, diversão, bares que já tem. Nós estamos vendo nas grandes cidades, as aglomerações, e de repente nós estamos pondo a culpa que só as crianças na escola vão ser os focos da disseminação da doença e o caos. E eu acredito que não. A minha mais, quem tem filho nas creches, escolas, sabe que eles se resfriam mais fácil, eles têm as suas gastroenterolites mais fácil, ele tem tudo isso, é verídico. A gente sabe, assim como essas viroses são comuns, lógico, o Covid também não vai ser diferente, vai incidir um pouquinho mais, mas nós não podemos podar uma geração do aprendizado pela nossa ineficiência em dar condições sanitárias decentes para eles e para os professores e para todos os funcionários da escola. Nós temos que conscientizar todos, mas temos que achar uma solução. Não podemos, pelo medo, continuar condenando esses alunos a ter um aproveitamento menor do que o nosso dever e nossa obrigação como poder público. E vamos lutar intensamente. É o que eu falo, é o que mais me tira o sono. Eu sei que não é fácil, é complexo, mas com a ajuda de todos os professores, com a experiência deles, o bom trabalho que eles já desenvolvem. Itatiba teve notas aí no IDEB muito boas, se a gente for analisar, já é feito um trabalho positivo por esses professores, por toda a equipe que compõe a Secretaria de Educação, e nós queremos dar total apoio, não vamos ser ponto de dificuldade, ao contrário, vamos facilitar ao máximo, e mesmo investimento. Não vamos poupar esforços, podemos até diminuir em outras áreas, mas saúde e educação vão ser prioridades de fato, não de discurso.
prosseguindo, já existem centros culturais destinados às crianças e adolescentes em Itatiba, como a Estação Ciências, Planetário e Museu. Já faz alguns anos que esses ambientes foram esquecidos. Existe alguma proposta para a revitalização desses ambientes? Sim, Itatiba, ela já teve uma fase muito positiva, produtiva e, de repente, um retrocesso. Nós queremos reativar todos os projetos positivos que Itatiba já teve e que já mostrou resultado. Então, nós não precisamos criar muita coisa, nós temos que aprender a usar o que já funcionou. Eu também digo, não vamos entrar como um gestor ultrapassado. Tudo que foi positivo instalado nessa última gestão, nós temos que incentivar, aprimorar e fazê-los e mais positivo ainda, que já estão prontos e funcionantes. Mesmo aqueles que a gente possa ter alguma crítica ou alguma visão diferente, nós temos que ver como aproveitá-los, porque já foi investido dinheiro público e nós não podemos desperdiçar o dinheiro público. Então, a minha visão é, primeiro, resgatar tudo que há de positivo da gestão, porque o que é positivo já está funcionando, não tem por que eu poder atrapalhar. O novo administrador criar dificuldades, atrapalhar. O que não é bom, como a gente pode salvar o investimento, tornando bom também, ou pelo menos de médio para cima. E o que eram projetos que estão esquecidos, que o município tem essa capacidade, como você citou, lógico que nós vamos resgatar, porque existem profissionais que desenvolveram toda essa temática e, de repente, não foi valorizado o trabalho desses profissionais. E o que nós vamos fazer? Recuperar esse interesse, transmitir esse estímulo para que eles readquiram outra vez o empenho, porque, se você for analisar, todos os nossos professores, colaboradores que faz parte, eles têm uma disponibilidade imensa. Eles são assim, você não tem queixa de ninguém, eles têm uma boa vontade, mesmo em condições adversas, eles colocam dinheiro do bolso, eles fazem acontecer, mesmo com o poder público não dando ou não se empenhando como deveria ser a obrigação. E uma coisa fundamental, nós queremos transparência dentro de qualquer projeto ou qualquer secretaria. Onde o dinheiro está sendo investido, de que maneira, isso sendo prestado conta periodicamente. Todos os envolvidos vão ter consciência e conhecimento de como está sendo gerido aquele local, como estão sendo direcionados os recursos, de que maneira, como está sendo a priorização, se tem ou não tem, eles vão participar junto para poder opinar e decidirmos a melhor estratégia para cada área. Tá certo. Agora, entrando um pouquinho em orçamento e economia, a gente gostaria de saber como o senhor avalia a situação dos vendedores ilegais, dos ambulantes. Eles fazem parte do projeto econômico? Sim, hoje, se você não consegue oferecer uma geração de renda que seja legal, isso aqui, você não pode ser agressivo, mesmo que você tenha que tomar cuidado para não ter uma competitividade desleal com quem tem seu comércio estabelecido, que paga taxas, impostos, enfim, dá emprego, registro, tudo isso aqui. Mas você também não pode ser aquele que, sem oferecer uma alternativa, destrói a subsistência de alguém que está, pelo menos, comendo. Porque ninguém está fazendo um ato ilegal. Você está se defendendo quando há uma omissão do poder público, não oferecendo o mercado de trabalho para ele, onde ele possa ter até um salário mais digno, dentro da legalidade. Nós vamos estudar pontos onde ele possa fazer o seu trabalho de maneira regulamentada, que realmente ele possa ser produtivo. Nós não queremos ser um obstáculo às pessoas que querem trabalhar. Nós não podemos jogá-los para a criminalidade. Nós não podemos excluí-los da sociedade com comodismo e fazer. Nós temos que primeiro entender a situação dele. Ele está defendendo a comida do filho, ele está defendendo a sua própria comida, a sua dignidade pessoal. E, às vezes, ele não tem condição de arcar com as taxas que
o poder público exige, que a legalidade exige. Então, cabe ao poder público achar uma maneira que ele não avilte a lei, não desrespeite a lei, não agrida quem respeita a lei, mas dê condições dessa pessoa ter dignidade. Isso é fundamental. Em relação ao projeto da incubadora, houve alguma inspiração para a ideia de criação? E ela terá alguma ligação com a USF, que é a única universidade da cidade? A integração com a USP, eu acho que é um recurso que o município usa muito pouco. Então, nós temos o privilégio de ter uma universidade dentro do município, com alguns cursos de muita importância, e o conhecimento tecnológico e o que ela pode fornecer para o município. Nós queremos fortificar essa parceria, esse sinergismo de forças entre o poder da universidade e o que ela pode oferecer. Lógico, dentro da incubadora, você vai oferecer todos os recursos, não só fomentando que novas pessoas iniciem suas atividades, mas fortificar as que já existam e, o que for preciso, incentivo, o que for possível do poder público fazer dentro da lei, sem ser populista, porque nós também não podemos oferecer aquilo que não vamos cumprir. Temos que ter essa responsabilidade. Vamos fazer o máximo, mas sempre respeitando todas as normas legais. Não vamos prometer depois aí falar que vai burlar a lei, isso aqui, que a nossa função é mostrar que nós temos que ser éticos e sérios. Então, nós vamos usar todos os recursos dentro das normas vigentes, sem desrespeitar nada. Só que dando condições e não ficando na desculpa. A lei não permite. Mas qual o caminho, então, que nós podemos oferecer? Nós vamos ter que ter um corpo técnico capacitado para dar alternativas àquilo que realmente a lei não permite que façamos daquela maneira. Mas temos que achar uma solução técnica para que a pessoa não tenha que abandonar aquele seu ganha-pão e não tenha nenhuma perspectiva. E é lógico, trazendo empresas que vai ser no médio prazo, que nós vamos fazer um trabalho de busca incessante, ativa e não espantando, porque nós não vamos querer contrapartidas que tornam impossível a vinda de uma empresa ou de negócio para Itatiba. Queremos minimizar o impacto de investimento, tudo que for possível, e o que Itatiba puder oferecer a essas empresas, ela vai oferecer. Sempre, eu reforço, dentro dos princípios da legalidade. Nenhuma coisa feita fora da legalidade. No governo, o que nós vamos primar é a falta, não ter nenhum desvio de conduta, de nenhum funcionário, de nenhum membro da equipe de governo. De onde vem o orçamento para financiar cada proposta? Como que vai ser essa divisão orçamentária? Itatiba, ela tem um orçamento, esse vigente, de 434 milhões. Se você acompanhar a demonstração, mesmo com a pandemia, até o 8º mês, Itatiba já arrecadou 303 milhões. Ou seja, se ela mantiver a proporcionalidade, ela vai arrecadar 450, ou seja, acima do previsto inicialmente na Lua, né? Então, tem um orçamento, ele não está tendo queda, mesmo nesse período atípico, né? Que foi isso que ela fechou o comércio por um tempo muito longo. Nós tivemos outros exemplos de cidade que não seguiu a determinação do governo, como Atibaia, do prefeito Saulo, que em momento nenhum seguiu o governo estadual. Entrou na justiça e fez valer o seu direito, porque o Supremo Tribunal disse que quem era responsável eram governadores e prefeitos. E ele fez valer o seu direito de dar as diretrizes. Com isso, Atibaia teve uma perda menor e um prejuízo menor do seu comércio local em decorrência de uma posição diferente do gestor. E o orçamento ele tem. Se você tornar ele bem transparente, tirar os excessos, tirar o que não é necessário e direcionar para as suas prioridades, vão ter
possibilidade. Um exemplo, em média, nós temos cargos comissionados que oscilam de R$8.000 até R$11.000. São 14 secretarias. Nem todas as secretarias têm um subsecretário, mas ela tem outros cargos e valores. Se fizermos um enxugamento nesses cargos em confiança, se eu tirar um cargo de cada secretaria, que ele me dê uma economia, algumas que têm o vice, o subsecretário, são 11 mil de valor. O encargos deve chegar em torno de 18. Ou subsecretário, ou cargos equivalentes de valor alto, eu consigo economizar praticamente 200 a 250 mil reais mês. Então, se você for enxugando aonde não é essencial e aonde não vai ter um prejuízo para o atendimento do munícipe, eu vou sobrando dinheiro para fazer esses investimentos em áreas fundamentais e que realmente vai me devolver em melhoria de emprego, melhoria de arrecadação de imposto, e isso volta para o próprio munícipe. Então, é essa consciência. O nosso orçamento, ele não é grande. Eu posso referenciar, Atibaia tem 600 milhões de orçamento, uma população semelhante à nossa. Então, lógico, nós precisamos melhorar, mas não dá para falar que o nosso orçamento é insuficiente. Bem usado, bem feito, nós conseguimos fazer as necessidades básicas da população e, é lógico, um trabalho no decorrer de 4 anos para tentar aumentar a arrecadação do município e devolver o município saneado, o maior poder de investimento e realmente com seus serviços básicos funcionando de maneira satisfatória e muito eficiente para os munícipes. Tá certo, doutor. Eu acho que é isso, né, Nath? Você tem mais alguma questão? Não, era essa a nossa pauta. Tá certo. Então, doutor Parisotto, muito obrigado por participar, por aceitar participar desse nosso projeto, pela disponibilidade, pelos esclarecimentos. Enfim, gostaríamos de agradecer muito toda a ajuda que o senhor nos deu e desejamos boa sorte aí nessa reta final do processo eleitoral. Eu é que agradeço a oportunidade, né? Principalmente por poder tratar de assuntos complexos. A gente não consegue passar tudo, né? A gente sabe que são coisas bem que vai depender de muita criatividade, muita expertise, né? Que você realmente tenha técnicos capacitados, mas é uma oportunidade muito boa para que a gente consiga ganhar subsídios e deixar bem clara a nossa proposta, né? Que é de transparência. Esse é o básico da nossa proposta. Obrigado pela oportunidade. Legal, brigadão. Obrigada, doutor Parisotto. Obrigado.